Fala galera, falando agora um pouquinho sobre a Gafisa SA, negociado sob o código GFSA3 aí, né? Vamos apresentar os dados aí até o último balanço dela, que foi o anual, né? Referente ao ano passado aí de 2020. Mas antes de mais nada, aqueles avisos importantes aí de sempre. Se você chegou agora aí, tem minha playlist no canal aí, como se tornar um investidor, né? Como se tornar Invest Lovers, do zero investidor aí. E daí lá você tem todo o acompanhamento aí desde o começo, aprender um pouquinho sobre o que a gente está falando, sobre reserva de emergência, ter o método de planejamento financeiro, formar uma carteira de investimentos aí e analisar se for sua intenção ter ações ou FIIs na carteira aí, né? Principalmente a ação que é o objeto do vídeo de hoje. Outro aviso muito importante aí, também tem meu Instagram, invest.lovers aí, para quem quiser complementar, né, aí os dados tanto do vídeo de hoje quanto dos outros vídeos. Também tem alguns posts diferentes aí, informações do mercado, às vezes que eu posto do meu interesse aí, se você quiser acompanhar. E por fim, e não menos importante, o meu podcast com meu amigo Rafael aí, o Invest Lovers, que a gente fala sobre vários assuntos aí também, de inteligência financeira, não só de inteligência financeira, mas de inteligência emocional também. Fala de finanças em geral, e lá a gente fala com muito mais calma aí, né, e de forma muito mais detalhada. E por fim, e não menos importante, especificamente sobre o vídeo de hoje, ele não é uma recomendação de investimento. Quem acompanha há um tempo já sabe que eu faço de todas as empresas aí, né, dentro do possível, tentar fazer de cada vez mais empresas, e também não é uma torcida, né, para o sucesso ou insucesso da empresa ou suas cotações. Então eu tento sempre fazer nos mesmos moldes aí, tudo certinho, para que você, a partir dos seus estudos, possa tomar a melhor decisão. Então, falando agora especificamente da Gafisa aí, né? Ela é do setor de construção civil, está listada aí no Novo Mercado, né? Ela é privada, não tem participação do governo aí, né? Tag along de 100%, ou seja, você, portador do ticket GFSA3, né? Em caso de venda de controle aí, você recebe o mesmo que o controlador, né? Ela tem um free float de 68% das ações, então tem bastante ações em livre circulação aí. Também tem 3.700 negócios diários. Quanto à governança, a Gafisa aparentemente é bem tranquila, né, nos dados gerais, assim. Você que quer ser sócio dela, tem que, claro, sempre fazendo estudos complementares aí, né? Mas é tranquilo para você entrar, sair ou manter posição. Falando especificamente sobre o balanço dela, o setor de construção civil, como sempre, tem passado por umas intempéries aí, né? Com a Gafisa não foi diferente. A receita líquida dela na década vem decrescendo, ela até apresentou um bom repique aí de 2019 para 2020 na receita líquida. O operacional dela não acompanhou esse aumento de receita, vem em linha ali, pelo menos está com o operacional um pouquinho positivo ali 2019 2020. Você vê que isso aí é bem raro na década. Já no operacional dela, ela tem mais despesas aí para operar do que receitas, né? 2013, 2014, 2015, 2010. 2019, 2020, então dão quase 6 anos aí de 10 na década só com operacional negativo, e o resto de 11 anos que eu pego, agora estou pegando 2020 também completo, então dá 11 anos aí, dos últimos 11 anos aí, 6 positivos e bem pouco, e 5 negativos de forma bem mais robusta aí, né? Então, o que acontece com o resultado financeiro dela também com uma dívida elevada que vocês vão ver mais à frente, que impacta bastante esse resultado financeiro, acaba que o lucro líquido aí acaba sendo mais prejuízo, né? Na maioria dos anos aí ela teve um lucro robusto em 2013, depois um pequeno lucro em 2015, quase flat em 2019, mais prejuízo também, só lá no começo da década algum lucrinho também, então você vê que a maioria do período aí são prejuízos líquidos, né? Um gráfico de prejuízos líquidos. Como a gente fala, esse é o gráfico sempre mais importante de todas as apresentações aí, que é o lucro cotação. Aí não tem como, né? Com os prejuízos acumulados. Quando tem muitos prejuízos, a gente dá uma olhadinha nesse gráfico um pouquinho diferente. Ele não é que nem o de lucro que vai seguindo aquilo lá. Como são vários prejuízos, eles vão se acumulando, você vai vendo que a cotação vai caindo lentamente, que é o que acontece aqui. É legal dar uma estudada nesse tipo de gráfico, que você vê um comportamento diferente de empresas que têm vários prejuízos ao longo do tempo, né? Um ano tem um pequeno lucrinho, outro ano tem um prejuízo, então vai acontecendo isso aqui. Por quê? Porque esses prejuízos vão se acumulando lá no patrimônio líquido, né? Com uma rúbrica negativa, vai descontando com o tempo, a cotação vai caindo porque o patrimônio
nosso, né, que é o patrimônio líquido da companhia, que é o patrimônio dos stakeholders, né, dos acionistas, ele vai caindo aos poucos, aí a cotação vai acompanhando isso. Então, você vê nas empresas que têm vários prejuízos ao longo do tempo, esse movimento de queda da cotação. A cotação é o que está em azul, você vê que o patrimônio dos acionistas, né, dos portadores das ações, vai caindo aos poucos, isso reflete na cotação. Né? Então, você vê que nada que acontece no mercado é injustificado, tudo tem um raciocínio por trás. A margem líquida, como sempre, com os prejuízos fica bem prejudicada. Você vê que tem 2011, 2012, 16, 17, 18 com margem negativa. Então o estudo fica bem prejudicado. E em construção civil é muito comum isso, porque segue muito negócio de entregas de imóveis, assim. Só que assim, tem que ter uma sustentabilidade o negócio, né? No nível que está na Gafisa, isso fica razoavelmente comprometido, porque a maioria dos anos com prejuízo líquido aí, né? Tem que ter uma reversão aí, ter uma saneada no negócio. Patrimônio líquido, como eu falei, vai caindo pelos prejuízos consecutivos, né? Isso vai se acumulando na rúbrica prejuízo acumulado lá no patrimônio líquido e ele vai diminuindo, não tem como. Aí o ROI também fica prejudicado, segue bastante a análise de margem líquida lá. O caixa dela, bem pequeno. Aqui é bem legal fazer uma análise com os dois juntos, já vou passar rapidinho aqui, porque você vê a relação. Às vezes você dá uma animada ali com aquele caixa e a dívida, você fala assim, nossa, estão com o mesmo movimento. Só que você vê que estão em escalas bem diferentes. A dívida é numa escala 3, 4 vezes acima da do caixa. Né? Então é uma dívida bem elevada. Você vê que o gráfico de dívida líquida, que é o laranja mais clarinho, ele acompanha muito a dívida bruta. Ou seja, o caixa é quase incipiente, ele tende a zero quando vê a escala da dívida. Né? Então é uma dívida bem elevada. O DBPL está equalizado, está num nível bom, até razoável. Como a gente sempre falou, o melhor é que a escala esteja de 1 para menos, né? Então agora em 2019, 2020 entrou abaixo dessa escala, que estava ali em 2017, 2018, está razoavelmente equalizado, só que o DB/EBITDA fica bem prejudicado. Né? Lembrando que esses DB/EBITDA negativos é uma coisa ruim, porque isso aí são anos que o operacional estava negativo, e você vê que nos anos que o operacional vira para o positivo, a relação da dívida em relação ao operacional é muito elevada. Né? São 150 anos de operacional ali para você quitar a dívida, por exemplo, 2013, 2020, que é o índice que está agora. Então, está totalmente descontrolada frente ao operacional. Né? Então, aí a primeira coisa ela tem que retomar, por isso que é nessa ordem que é feita a apresentação dos dados, que você vê que é por essa ordem que a empresa tem que se sanear. Né? Ela começa melhorando sua receita, melhorando seu operacional, vai tendo lucro, ela vai melhorando o patrimônio líquido dela, vai quitando as dívidas, melhorando os índices de endividamento e a empresa vai entrando nos eixos. É mais ou menos aí que as companhias tendem, né, as que estão em negócios os mais consistentes ao longo do tempo, né, os com mais tempo aí de mercado, né, setores mais perenes de construção civil, de commodities, os mais tradicionais. Os setores mais tradicionais seguem mais ou menos essa tendência. Então tem que ir saneando lá desde a receita, você vê que vai seguir nessa ordem, né, o saneamento da empresa. E aí não tem como, tem que melhorar a receita, tem que melhorar o operacional, vai melhorando a dívida, vai tendo lucro, né, e vai melhorando a situação da empresa como um todo. Acho que era mais ou menos isso que tinha para falar da Gafisa. Né? Quem chegou até aqui, como sempre a gente fala, deixe seu like aí, comenta o que você achou dela, comenta de outras empresas, se você gosta do setor de construção civil. Eu particularmente não tenho investimentos, mas tem muita gente que tem e se dá muito bem. Então, como a gente sempre fala, isso aqui não é um vídeo de opinião, é só uma mera análise de dados. Compartilha aí, né, ajuda a difundir esse tipo de informação, que ainda é bem escasso no nosso meio. Segue aí nas outras mídias que eu indiquei no começo do vídeo aí. E é isso aí, acompanhe as próximas análises. Um abração a todos.